Olá pessoal, bom dia. Bom, o tema deste vídeo meu aqui é o seguinte: o Lula e a classe média, né? Ou a classe média do Lula. Então seria mais apropriado esse termo aqui, usar esse termo aqui como título do vídeo, ó. A classe média do Lula. Então veja bem, olha, por que eu estou fazendo este vídeo aqui? Porque o Lula e José Dirceu saíram da cadeia esses dias aí. Na verdade, o Lula ele estava na sede da Polícia Federal lá em Curitiba. Não era bem um preso, né? No caso do Lula, as características, pelo fato dele ter sido presidente durante 2 mandatos, ele não estava assim objetivamente numa cadeia. Ele estava na sede da Polícia Federal, né? Lá em Curitiba. Tá? É que no caso dele, do Lula e do José Dirceu, eles foram soltos esses dias aqui e já estão em campanha presidencial, já por incrível que possa parecer, para daqui a 3 anos, né? Porque as próximas eleições presidenciais serão daqui a 3 anos, né? Tá certo? Então ele já saiu com tudo, assim, né? Já está em plena campanha presidencial para daqui a 3 anos e tal, né? Mas eu vou tecer alguns comentários. Esse vídeo meu aqui ele será breve, tá certo? As novas gerações, o pessoal que está com 20 anos aqui, obviamente não tem ideia de como que foram os mandatos do Lula e da Dilma, né? Só lembrando aqui, como eu fiz do vídeo anterior, que o Lula foi presidente durante 8 anos, e a Dilma mais 4 anos, e depois mais um pouquinho. Então eles ficaram mais de 10 anos. Tá certo? Na verdade foram 12 anos, depois a Dilma ainda ficou mais um pouquinho, até que ela sofreu impeachment, né? E o Michel Temer, que era o vice, assumiu. Tá? Então veja bem, olha, observe bem que é tempo, hein? Então são mais de 12 anos de mandato mesmo normal, né? Eles ficaram 2 mandatos, o Lula ficou 2 mandatos, né? Foram 8 anos, né? 2 mandatos, foram 8 anos, né? 4 no mandato, 4 no outro. Depois a Dilma ficou mais 4. São 12 anos no poder, lá no governo federal. Então veja bem, como eu disse, né? O tema deste vídeo aqui é a classe média do Lula. Então veja, vamos ver aqui que eu fiz algumas anotações, me ocorreram algumas ideias, eu sou assim, quando eu tenho algumas ideias eu anoto rapidinho e tal, né? Então veja bem, quando a gente fala em classe média, porque isso já foi discutido há algum tempo atrás aqui, na época, faz algum tempo aí, foi discutido o que é classe média. Então o Lula se gabava de que ele havia criado uma nova classe média, que ele tinha tirado milhões de famílias da pobreza e essas famílias teriam subido para a classe média. Então veja bem, em primeiro lugar a gente precisa entender o que é classe média, porque senão vira uma bagunça. Então, como eu disse, existem pessoas, especialistas que definiram, que fizeram uma série de análises sobre o que é classe média, depois do que o Lula disse, que ele se gabava, de que nos governos dele, ele tinha feito milhões de famílias sair da pobreza e passar para a classe média. Então, logo na sequência, depois que ele deixou o poder, que entrou a Dilma, aquelas pessoas daquela suposta classe média que ele havia criado, voltou para a pobreza de novo. Como pode ser uma coisa dessa? Isso não existe. Classe média não é afetada por desemprego, por crises econômicas, isso não existe. Por que isso? Porque é gente que é alicerçada através de gerações. Se você pegar alguém de classe média hoje, você vai perguntar quem eram os ancestrais deles. Os pais, os avós, os bisavós. Então, quem é classe média hoje? É aquelas pessoas que o pai lá atrás era agricultor, era servente de pedreiro. Aí os filhos se formaram, um formou engenheiro, outro advogado, outro médico, outro empresário. Os netos seguiram aquele mesmo caminho, um é empresário, outro é médico, outro é profissionais liberais aí e tal, né? E os mais para frente, um é dentista, outro é tanto. Você está entendendo? Então é gente que já vem de gerações, assim, que foram se superando, que lá atrás os ancestrais começaram lá por baixo. Mas aquilo foi indo, com o passar das gerações, os netos, bisnetos, tataranetos, aquilo foi se alicerçando mais e se expandindo. Entende? Não é assim você pegar pessoas assalariadas
melhorar a vida das pessoas e logo na sequência, quando tem a primeira crise econômica ou algum chacoalho na economia, as pessoas voltam a ficar pobres de novo. Isso não é classe média. Mas o Lula dizia que se gabava de que ele tinha trazido milhões de famílias para a classe média. Isso não existe. Então é a classe média do Bolsa Família que a gente costumava falar. Tá certo? As pessoas de classe média que dependem do Bolsa Família. Isso não é classe média. Então, isso foi muito discutido há algum tempo atrás, aí, quando especialistas que estudam isso daí, eu li várias reportagens a respeito, assim, porque eu me interesso pelo assunto, que explicaram o que seria o conceito clássico de classe média. Tá certo? Então, é que nem eu disse, classe média não é abalada por crises econômicas, por desemprego, por essas coisas, não tem, porque é gente que é muito bem estruturada financeiramente, assim, ao longo de gerações. Então, esse pessoal não é abalado por crise financeira. Diferente dos pobres, tá certo? Tá, de gente que depende, que é assalariado, que depende de dinheiro de emprego. Isso aí não é classe média. Tá? Definitivamente. Quem depende de emprego, assim, tem essa dependência muito grande de emprego, então, a pessoa pode ter um emprego, uma pessoa de classe média, mas não tem essa dependência tão séria assim. Se ficar desempregado, a pessoa cai na rua da amargura. Então, isso não existe. Então, é o seguinte, ó. Quando o governo propicia um ganho, que nem só lembrando de novo que o Lula ele esteve no poder durante 2 mandatos, que são 8 anos, e a Dilma mais 4 anos depois. Depois ela levou impeachment e foi afastada. Mas veja bem, quando uma parcela expressiva, que nem o PT, era a favor dos pobres, chegou lá para ajudar os pobres. Então vejam, qual foi o ganho real, concreto dos pobres? Ou da classe média baixa? Que a gente pode dizer classe média baixa. Tá? Porque, veja, quando você recebe um ganho, ou ele tem longa duração, quando isso parte do governo federal, ou ele tem longa duração, ou é para sempre. Isso é um ganho concreto. Tá certo? Uma coisa que veio para ficar, você recebeu um imóvel ou um emprego, que nem agora no governo do momento agora aqui, ontem tem um projeto aí para criar empregos para a faixa de idade, parece que entre 18 e até 29 anos de idade, para jovens, né? Que é a parcela mais afetada por essa questão do desemprego aí, né? Tá? Então veja, é que nem eu disse, quando você tem um ganho propiciado pelo governo federal, se é um ganho realmente assim, tão alardeado que nem foi no caso do Lula, né? Que ele dizia que havia criado uma nova classe média, tem que ser uma coisa permanente, assim, ou de longa duração, para aquelas pessoas que estão sendo beneficiadas, que nem no caso dessa tal de classe média do Bolsa Família, que era o caso do Lula, né? Tá certo? Então, olha, na primeira crise econômica que teve, aquelas pessoas que estavam realmente numa posição, que haviam melhorado significativamente suas vidas, voltaram à pobreza de novo, aquelas classes D e E lá embaixo, assim, aqui, né? Tá certo? E eu vi reportagens também, eu vi antes, durante e depois, quando as pessoas se deram bem, melhoraram realmente, quando estavam bem e depois quando voltou a estaca zero, depois que caiu todo mundo, aqueles milhões de pessoas lá da classe média do Lula, né, que o Lula havia criado, voltou a ficar pobre de novo. Então veja, isso é uma tapeação, porque quando se aquele povo tivesse sido realmente beneficiado, se aquilo tivesse fundamentos sólidos mesmo, aquelas pessoas não voltariam para a pobreza. E eu tinha gente que na época tinha conseguido 2 empregos, 3 empregos na família, assim, tal, estava tudo muito bem, e depois aqui caiu de novo, assim. Então, quer dizer, são coisas que não é uma coisa que, assim, que é efêmera, aquilo ali. Então, que nem eu disse, quando você recebe um ganho do governo federal, que nem era o que o Lula propagandeava, né? Aquilo teria que ter longa duração, pelo menos longa duração, se não fosse para sempre, assim, né? Um ganho permanente, assim, tal, né? Tá? Então, veja bem, quando você está numa situação, suponhamos que essa tal de classe média do Lula, veja bem, tivesse realmente se firmado, né? Quando você não se preocupa mais em pôr a comida na mesa, quando você já não tem essa preocupação de sobrevivência sua e da família, que o que é terrível é quando você tem dependentes. Eu já tive dependente, eu sei que é terrível. A criança e adolescente principalmente, mas pode ter pessoas idosas também na família que sejam seus dependentes. Então, o que dói mais é você ver
filho ou parente, principalmente criança e adolescente, passando necessidade. Isso é terrível, que eu já passei por isso. Tá certo? Eu sei que é difícil. Então, olha, quando você já não se preocupa mais em questão de sobrevivência, em pôr a comida na mesa, então você já está numa outra situação um pouco melhor. Porque aí você vai pensar, se você tem folga para comprar eletrodomésticos ou móveis em casa, porque é o que a gente pensa, mas todo mundo tem aquele sonho de consumo, que está ali esperando o momento para você poder comprar, ter esse sonho de consumo realizado. Ou mais para frente, quem já está numa situação um pouco melhor, comprar um carro, adquirir um imóvel, aí já é uma outra situação melhor. Então veja bem, quando você está numa situação um pouco melhor, você já não tem essa preocupação, porque a primeira preocupação é a questão de sobrevivência, colocar comida na mesa, tá certo? Tá? Então olha, teve uma época, quem lembra, quem tem a minha idade, das gerações anteriores, não, os mais novos não vão lembrar disso, a não ser que foi uma pessoa estudada, assim, especializada no assunto aí. Teve um ano que, se eu não estou enganado, no período do Lula, houve um crescimento econômico de 7% ao ano. E aquilo foi uma, vixe, para o Lula então, para inflar o espírito dele, então aquilo, 7% ao ano. Se eu não estou enganado, foi isso daqui. Foi a época que aquele boom de melhora assim, mas aquilo era uma coisa efêmera, não havia fundamentos sólidos ali, porque não pode ser um país crescer 7% ao ano em um ano e no ano seguinte crescer 2%. Não existe isso. Entende? Tá? Então tem que ter um crescimento. Quando houver crescimento, que nem agora aqui, né? Crescimento econômico tem que ser uma coisa gradual, bem alicerçada, bem calçada, para a gente não voltar a estaca zero, que nem aconteceu com a classe média do Lula. Tá certo? Que cresceu, teve um ano que houve um crescimento econômico de 7% ao ano, depois no ano seguinte caiu lá embaixo, despencou. Tá? Então aquilo não havia fundamentos sólidos, assim, estava frágil demais. Então primeira crise que passou, a primeira balança chacoalhada que deu assim, voltou tudo a estaca zero. Tá? Então eu estou falando isso daqui porque eu fiz esse breve comentário aqui, um breve comentário, porque, que nem eu disse, o meu pensamento é mais esse daqui. Quando há ganhos para uma parcela expressiva da população, principalmente a população de baixa renda, porque aqueles que estão de classe média para média alta não existe, isso aí eles não são abalados por crises econômicas, né? Mas a classe média do Lula, a classe média do Bolsa Família, que o Lula criou, é que nem eu falei aqui, né? Não, tem que ter, quando essas pessoas voltarem a melhorar, sair dessa crise de desemprego, essa situação que está aí e tal, tem que haver ganhos permanentes, assim, que não seja numa primeira crise, numa primeira chacoalhada que der, a pessoa volta a estaca zero. Então está sempre andando para trás que nem caranguejo, tá certo? Então tem que ser uma coisa de longa duração, que é permanente, ou senão de longa duração. Não pode fazer que nem essa classe média do Lula, que na primeira chacoalhada voltou, todo mundo voltou à pobreza. Então havia realmente isso daí, tem várias reportagens da época aí e tal. E isso aconteceu porque houve aquele crescimento econômico súbito e depois, na primeira crise, caiu tudo de novo. Isso não existe. Então, é por isso que eu estou falando. Esse vídeo aqui é um alerta, porque o Lula saiu lá da Polícia Federal, onde ele estava hospedado lá em Curitiba, ele não estava preso, aquilo não é uma prisão. Então, mas em vista dele ter sido presidente, aí deram uma aliviada para ele lá, ele ficou lá na sede da Polícia Federal. Mas ele já está em campanha para daqui a 3 anos, ele está longe ainda da eleição presidencial, mas eu estou apenas fazendo esse comentário aqui para alertar aquelas pessoas que não tiveram essa percepção aqui sobre essa classe média. Eu vi esse vídeo meu aqui, a classe média do Lula, tá? Que ele criou e depois desapareceu. A primeira chacoalhada, a primeira crise econômica que teve, voltou tudo à pobreza de novo, tá? Então é isso aí, gente. Bom dia.